Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um episódio do Ciência e Performance. Estamos aqui com um convidado ultra mega especial, o professor doutor Fabrício Bosco Delvecchio. Olha aí. Vou até mandar pro editor botar palmas aí, ó. 1, 2, 3 e palmas aí. Olha como está evoluindo, né? O podcast está crescendo muito. Já tivemos o professor Mardo, tivemos Marcos Moraes, agora o Fabrício. São Paulo, Aracaju. Hoje a gente gravou um que veio da Tailândia. Moleque, preparador físico. Aí, negócio. E essa é a nossa ideia, é distribuir o conteúdo para que vocês possam ter acesso. Esse bate-papo aqui vai ser sobre HIIT, tanto na saúde quanto no desempenho. Mas antes tem uma informação muito importante. Muito importante. Método 3C, validado cientificamente. Está indo já. É o seguinte, compartilha, comenta e curte. Por quê? Porque assim o Instagram, na verdade o Spotify e o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, compartilha para o máximo possível de pessoas, porque essa é a nossa ideia, é justamente levar conteúdo de qualidade científico para o máximo possível de pessoas e ajudar tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Muito bom. Tem uma informação muito importante aqui. Estaremos chegando aonde? Estamos no YouTube, no Spotify, estamos chegando na Netflix, é o próximo passo. Netflix. Aguarde a gente, Aguarde que o negócio vai ficar pesado. Queres falar alguma coisa, Pedro? Quero pedir aí pro pessoal maratonar os últimos vídeos que a gente postou. 36 episódios. Tem bastante já. Vou indicar um aqui que é sobre... Cocô e saúde. Esse é bom. Esse é bom. Mas tem um outro muito bom também, que é sobre pós-graduação no Brasil. Muito bom também. Que é com o professor Luiz Santana. Muito legal. Show de bola. Fabrício, a gente queria que tu te apresentasse brevemente. A gente conhece um pouco do teu histórico, mas nem todo mundo conhece, né? Então vamos lá. Pô, cara, meu nome é Fabrício Bosco Delvecchio, eu tenho 42 anos. Entrei na educação física em 98, milênio passado, fiz licenciatura, mas antes eu fiz o bacharelado, porque senão eu ia abandonar o curso, velho. Então eu fiz bacharelado, fiz licenciatura, aí eu fiz mestrado em saúde coletiva, trabalhei com aptidão física e qualidade de vida de intoxicados por mercúrio durante o mestrado. Firme. E no doutorado eu trabalhei de 2005 a 2008 com aptidão física de lutadores de judô. A partir de 2004 comecei a dar aula no ensino superior. E então já faz um bom tempo que eu estou na carreira e a partir de 2009 eu comecei a dar aula na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então abandonei tudo em São Paulo e me mandei lá para baixo, para o Rio Grande do Sul. Então hoje eu trabalho na UFPEL com ensino, pesquisa e extensão. Tenho duas grandes áreas de investigação, que é treinamento intervalado de alta intensidade e modalidades esportivas de combate. São as duas principais áreas que eu investigo, que eu organizo projetos de extensão, que eu ministro aulas na faculdade, enfim. É mais ou menos por aí. Depois a gente aprofunda se tiver outra questão mais íntima que você quiser saber. Excelente. E o Fabrício Delvecchio é um dos principais pesquisadores de HIIT, eu diria aqui no mundo. Né? Eu já vi a tua produção, já acompanhei. Tu também trabalhaste com síndrome metabólica, não foi isso? Também tenho os trabalhos com síndrome metabólica. Na verdade, eu comecei a estudar síndrome metabólica quando eu entrei no doutorado. E num dia eu fui numa consulta e um médico olhou pra mim e falou: cara, você tá com síndrome metabólica. Eu nem sabia o que era isso. Foi quando eu comecei a estudar. Falei, pô, esse negócio é importante de entender porque pouca gente sabe o que é, qual é o impacto no organismo, enfim. Então, fez parte durante um tempo da minha vida estudar. A gente gerou uns artigos sobre isso também. Mas no treino intervalado de alta intensidade eu tenho uma dedicação maior nos últimos anos. Inclusive até mais do que com esporte de combate em função de onde eu tô. Porque tem pouco lutador, pouca academia, e aí é difícil conseguir gerar estudos, enfim. Eu não sou muito de ficar fazendo estudo de mais de revisão, meta-análise, eu gosto mais de fazer coleta, enfim, avaliar. Então, essas coisas estão meio que misturando hoje em dia. Eu não diria que eu tenho tanto mais estudos com modalidades de combate em comparação ao treino intervalado. Acho que já está meio pau a pau hoje em dia. Bem equilibrado. A gente vai falar sobre HIIT e eu sei que existem muitas dúvidas, estigmas, mitos. E a nossa primeira pergunta seria essa: o que é o HIIT, Fabrício? Nada melhor do que o Fabrício para falar o que é o HIIT. Treinamento intervalado de alta intensidade. Qual que é a duração do podcast? Só para eu ter uma ideia aqui, porque a gente vai ficar umas 3 horas, né? Cara, falando sério agora, treinamento intervalado de alta intensidade é um modelo de exercício físico que é cíclico,
de gesto único, que alterna períodos pré-definidos de esforço e de recuperação. Então, não existe no treino intervalado ficar... Cada hora faz um exercício diferente. Né? Normalmente é um único exercício feito de modo repetido. E aí não interessa se é com peso corporal, na esteira, na bicicleta, mas você pode organizar blocos de diferentes exercícios. Isso não tem problema nenhum. E um outro ponto importante é que os períodos de esforço e de recuperação são previamente definidos. Então, não tem esse lance do cara chegar lá e falar, dá o teu máximo, dá teu máximo, dá teu máximo a vida inteira. A gente planeja antes, né, depois de uma avaliação criteriosa e com alguns parâmetros, a gente identifica as intensidades ideais dos períodos de esforço e de recuperação. Para quem está mais íntimo do assunto, mas ainda não mergulhou em águas mais profundas, é importante saber que a gente manipula mais de 10 variáveis em uma sessão única de treino intervalado. E aí, evidentemente, que a gente pode expandir. Depois, considerando combinação com outros tipos de treino, frequência semanal, outras modalidades esportivas, suplementa, não suplementa, hora do dia. Mas, para começar a conversa, é por aí que a gente caminha. Show. Essa parte das variáveis, a gente estava até discutindo, né, Pedro? Né, Moisés? Que são muitas variáveis e, às vezes, o professor não sabe manejar essas variáveis. Se eu falar assim, musculação, são tantas variáveis, mas o HIIT também. E quanto à concepção sobre essas variáveis, o que às vezes falta para o professor manejar? Cara, assim, um exemplo que eu gosto de dar com muita frequência é quando a gente tem a percepção de que treino intervalado é um treino de série única. Sim. Então o cara vai fazer 20 sprints de 1 minuto por 1 minuto, por exemplo, para ilustrar. Isso é super habitual, não necessariamente 20 sprints, mas enfim, uma quantidade determinada. E poucos profissionais se ligam que eles podem quebrar esses 20 sprints, por exemplo, em 4 séries de 5 sprints e aumentar a intensidade desses sprints com um tempo de recuperação entre eles, essas séries. E isso favorece um tempo maior em intensidades mais altas, que é uma das variáveis que explica, por exemplo, o aumento de VO2. Né? Quanto mais tempo eu passo em intensidades mais altas, provavelmente maior é o aumento na aptidão aeróbica. Então, essa para mim é uma variável que pouca gente se liga, sabe? Que tem um impacto muito forte, porque quando um aluno está fazendo treino intervalado na academia, depois de 3, 4 minutos, ele já começa, será que eu vou aguentar? Será que eu não vou desistir? E aí quando você fala, não, você vai fazer 5 minutos, a gente vai parar para você beber uma água, dar um rolê e voltar e fazer mais 5 minutos. Muda completamente a percepção da pessoa. Sim. E entre esses blocos, poderia trabalhar diferentes ergométricos também? Perfeito, cara. A gente pode, inclusive, fazer cada bloco em um ergômetro diferente. Inclusive, eu particularmente uso muito isso com lutadores. Então, a gente vai trocando, por exemplo, um bloco com mais ênfase para membros superiores, um bloco com mais ênfase para membros inferiores, depois um bloco que envolve membros superiores e inferiores juntos, e a cada bloco vai trocando. Isso não tem problema. E funciona super bem, inclusive para a gente conseguir, enquanto faz um bloco, tá recuperando o segmento corporal que foi estressado previamente. Legal. Funciona super bem. Tem alguma evidência que isso pode melhorar mais VO2 do que trabalhar só em um ergométrico? Para VO2, não. O que a gente tem é para hipertrofia muscular. Quando você alterna diferentes segmentos, você consegue promover hipertrofia muscular em segmentos corporais diferentes. Então você consegue abordar de uma forma mais global o organismo do ponto de vista da resposta hipertrófica. Legal. Que é um negócio que pouca gente sabe, né? Que treino intervalado gera uma baita hipertrofia muscular. Se a gente for falar de ciência de fato, os estudos que medem hipertrofia muscular com musculação e que medem hipertrofia muscular com treino intervalado, para até 16 semanas não tem diferença. Caraca! Não tem diferença. Para até 16 semanas. Qual é o lance? Treino intervalado tem menos recursos que a musculação para fazer progressão de carga, densidade, intensidade. Mas se você for trabalhar com, por exemplo, biópsia de fibra muscular, tanto isolada, misturando tipo 1, tipo 2 ou separando, ressonância magnética, os desfechos são muito semelhantes. Onde que muda DEXA, perímetro com adipometria, aí muda um pouco. Mas para ressonância para ressonância e para biópsia, ultrassom também. É que tem poucos estudos com ultrassom, né? Com ressonância tem mais e com biópsia tem bastante. A gente tem uma revisão agora no gatilho aí para sair, mostrando que os efeitos são bastante satisfatórios. Isso na coxa? Na coxa, predominantemente. E aí quando eu falo que dividiu é porque tem estudo com coxa e com membros superiores também, né?
Aí, membros superiores, qual seria o ergométrico que a galera mais Aí utiliza? aí depende muito do que tem à disposição. Eu trabalho basicamente com airbike, corda naval e slam ball. São os principais que eu trabalho, né? Arremesso de bola no chão, corda naval e airbike. E a airbike, não necessariamente o cara sentado nela, mas ele em pé, na parte da frente, enfim. Legal. Aí vai variando de acordo com o indivíduo. Nesse lance das 11 variáveis que eu estava dizendo, mais de 10 variáveis anteriormente, a variável primeira que a gente escolhe para prescrever uma sessão de treino intervalado é o modo do período de esforço. Essa é a primeira variável. Né? Então, o modo do período de esforço decorre da especificidade da sessão. Para quem que eu estou prescrevendo o HIIT? Sim. Então, essa é a primeira pergunta. E eu vejo uma demanda muito grande na nossa área que as pessoas pegam a sessão de treino intervalado e enfiam nas pessoas, quando o caminho deveria ser o contrário. Eu tenho primeiro o indivíduo. Sim. Qual sessão que é adequada para aquele indivíduo? Isso que eu ia te perguntar, Fabrício. A gente tem uma discussão muito grande, quem pode, quem não pode fazer HIIT e tal, as limitações, a cardiopata, hipertensos. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa relação. Alguém não pode fazer HIIT? Qual é o maior cuidado de um cardiopata fazer HIIT? Cara, Moisés, tua pergunta é fenomenal, cara. Ela é super pertinente porque, atrelado ao início da nossa conversa, existe no imaginário popular que treino intervalado é o cara subir na esteira, na bicicleta ou ir na rua e sair correndo o mais rápido que pode o tempo todo. Até ver Jesus, né? O que não faz, cara, isso não faz o menor sentido, saca? E qual é o impacto negativo? Isso gera sensações de desprazer, de desconforto, que grande parte das pessoas não está afim de sentir. Sim, perfeito. O pessoal da educação física, muitas vezes, gosta de sentir gosto de sangue na boca, suor, cansaço, mas isso não é a média da população. Perfeito. E aí a gente tem um problema sério, porque a gente assume que isso é treino intervalado. Mas voltando à tua pergunta, então, um ponto central é, quem não pode fazer treino intervalado de alta intensidade? Basicamente, pessoas que têm agravos severos, agravos recentes e agravos descompensados. Então, se a pessoa é uma hipertensa descompensada, um diabético não consegue ter controle glicêmico, o indivíduo tem glaucoma muito severo, a pessoa que acabou de sofrer um infarto agudo do miocárdio, DPOC crônica profunda, essas pessoas não podem fazer treino intervalado de alta intensidade. Mas não significa que condições crônicas controladas não são possíveis de serem abordadas com treino intervalado. Inclusive, o Colégio Americano de Medicina Esportiva indica que o treino intervalado de alta intensidade proporciona benefícios cardiometabólicos superiores em pessoas com doenças crônicas. Então, hoje a gente usa com bastante extensão. Eu tenho vários textos meus e de colegas investigando com diversas cardiopatias, diabetes, síndrome metabólica. A gente tem uma revisão sistemática agora que a Juliana publicou também na 5ª melhor revista de cardiologia no mundo, avaliando os efeitos do treino intervalado na pressão arterial de pessoas hipertensas. Sim. Que esse é um ponto importante de destacar. Muita gente pega os artigos para ler e fala: o HIIT não melhorou a pressão arterial. Tá? Quem era o grupo? É o normotenso. Se a pessoa é normotensa, não vai melhorar, entendeu? É isso mesmo. A gente parece que é trivial, mas assim, tem que avaliar o indivíduo. Sim. Não mexeu na insulina, não mexeu na glicemia. Tá, qual que é o perfil insulinêmico desse cara e glicêmico? Ele é normoglicêmico. Não vai mexer, entende? Então, hoje a gente tem utilizado e tem avançado porque a gente tinha um domínio que era cardiometabólico, que essa é uma parte bem importante. Hoje tem 2 grandes outras frentes, ou 3 pelo menos grandes frentes no treino intervalado, que é para aspectos relacionados à memória e cognição, uma quantidade muito grande de estudos, observando neurogênese, capacidade de retenção de memória, etc. Tem uma perspectiva muito grande em aspectos relacionados a transtornos mentais leves, depressão, ansiedade, bipolaridade, que também tem avançado, e também com pessoas com problemas osteoarticulares. Então, indivíduos com artrose, replacement, faz cirurgia, artroplastia, também tem uma quantidade grande de estudos sendo conduzidos, investigando os efeitos do treino intervalado em populações clínicas. Caraca. Né? E aí tem com idoso, com gestante, criança, mas não são populações clínicas necessariamente. Sim, né? Perfeito. Então, eu estou bastante seguro de que o treino intervalado é uma estratégia de esforço físico que pode ser amplamente realizado em diferentes setores da sociedade civil. Perfeito. O problema é
Uma vez no mestrado eu ouvi uma frase e nunca mais esqueci. Competência não se improvisa. Saca? Foi a primeira vez que eu vi. Competência não se improvisa. Então, não adianta o cara ir pra internet e ver lá um vídeo no YouTube e falar, eu vou copiar isso aqui com o meu aluno. Perfeito. Vai dar certo porque tá pegando um aluno médio. Se ele tiver um caso que é complexo, vai ter um pouco mais de dor de cabeça. Tem essa questão que tu falaste, que é a validade externa. A gente pega um estudo, uma população normotensa, o cara tenta reproduzir só que num paciente hipertenso. Às vezes falta isso, a pessoa entender um pouquinho de metodologia, base científica, PBE, que é prática baseada em evidência, que a gente já discutiu um episódio sobre isso. E a gente até brinca, né, que o Léo Costa é um dos principais pesquisadores do mundo na parte de PBE. Sim. É um cara que a gente também admira bastante. E tem uma outra dúvida que a gente estava até discutindo, que nem todo HIIT é igual. Eu lembro que eu li um artigo teu, que tu até falaste de síndrome metabólica e HIIT, que tu sugeria ali umas progressões. O cara começava com aeróbio, um HIIT longo, vai para o HIIT curto. Tinha lá no final uma conclusão, tipo uma aplicação prática. Então nem todo HIIT é igual, isso é importante deixar claro. Aí tu poderias falar para a gente dessa subdivisão do HIIT, o que é um HIIT curto, um HIIT longo, um CIT? A gente tem basicamente 5 grandes tipos de treinos intervalados. Até onde eu alcanço assim, predominantemente, a gente trabalha com esses 5 grandes tipos. Desses 5 grandes tipos, um dele a gente chama de HIIT que é considerado como aberto. O que é um treino intervalado? É o game-based. Então, por exemplo, eu coloco atletas de taekwondo para fazer 4, 6 rounds de 2 minutos com espaço reduzido. O jogador de futebol para fazer 3 contra 3 em espaço reduzido. Mas cronometrado a partir dos parâmetros do treino intervalado. Este é o modelo game-based. Pouquíssima gente sabe que existe como prescreve. Sim. Porque a galera da educação física está anos-luz atrás no cenário esportivo em relação ao pessoal que está no cotidiano. E quem está no cotidiano no treino esportivo não acompanha essas coisas também. Mas enfim, esse é um tipo. E aí a gente tem outros 4 tipos que são aqueles rigorosamente controlados. Que são os intervalados curtos, os intervalados longos, os sprints repetidos e os sprints intermitentes. Via de regra, intervalado curto, cara, isso é muito legal, porque às vezes eu falo, tem intervalado curto. O cara, não, tá, eu sei aquele de 10 minutos. Falando, porra, cara, pra errar falta muito ainda, né, velho? Porque intervalado curto significa que a duração do período de esforço é inferior a 1 minuto, ou até 1 minuto. Então o cara faz, por exemplo, 20 segundos e para 10, faz 40 e para 20, faz 30 e para 30, ou 40 e para 20, etc. Sim. Ou 1 minuto e para 30, por exemplo. Então são os intervalados curtos. E aí a gente tem o volume total de treino, intensidade de esforço, intensidade de recuperação, todos os parâmetros dos intervalados curtos. Aí a gente tem os intervalados longos, que são aqueles que duram mais de 1 minuto. Então, por exemplo, 2 minutos por 2 minutos, que é altamente eficaz, 3 minutos por 1 minuto e meio, 4 minutos por 2, 4 minutos por 3, até o teto de 8 minutos. Então é muito comum a gente ter intervalados longos, por exemplo, 8 minutos por 4 minutos. Ciclistas, corredores de fundo, a gente usa muito esses modelos de intervalados longos com teto de 6, 8 minutos. Bom, foram os 2 intervalados. Aí a gente tem os sprints. Sprint repetido é aquele que normalmente é all out. Normalmente a pessoa faz o mais forte que consegue, mas com períodos bem curtinhos de esforço. Então, alguns exemplos. A pessoa faz 5 segundos e descansa 25 segundos. É engraçado falar desse tipo de treino, porque quando eu vou dar aula e mostrar esse tipo de esforço, de sprint repetido, meu aluno olha para mim e fala, não, mas 5 por 25? É de boa. É de boa. É de boa nos primeiros 3 minutos. Falei, cara, você precisa sustentar isso pelo menos uns 8 minutos. Falei, não dá. Aí sai com as pernas inchadas, se arrastando. Eu falo, assim, falta muito ainda para conhecer. Então, os sprints repetidos, eles começaram a ser organizados nas modalidades esportivas, coletivas de invasão, especialmente handball, depois foi para o basquete, aí foi para o futebol de campo, futsal. Hoje a gente usa até nas lutas, várias modalidades de combate. E alguns trabalhos têm aplicado os sprints repetidos com populações clínicas, com pessoas com obesidade. Porque o impacto na gordura visceral é muito grande. Então tem uma redução substancial. Exatamente, tem uma redução substancial na gordura visceral. E aí tem o 4º grupo, que são os sprints intermitentes ou sprints intervalados. Que são aqueles que normalmente a pessoa vai trabalhar também de forma all out, mas com durações mais longas, 20 segundos, 30 segundos, e a recuperação é bem mais extensa. Então faz 20 segundos, descansa 2 minutos, 2 minutos e 40. Faz 30 segundos, descansa 6, 7, 8 minutos de descanso. Então a gente tem 5 grandes tipos de treinos intervalados. Game-based,
intervalados curtos, longos, sprints repetidos e intermitentes. De fato, não é tudo igual. E aí faz parte da formação profissional entender como que a gente organiza as progressões. Porque que esse é um baita de um problema. Muitas vezes o profissional fala, acabei de aprender que tem um hit lá que é do Gibala, que não é Gibala, né, pra quem tá ouvindo. É Gibala o nome do cara. Tem um hit lá do Gibala que é 30 segundos e para 4 minutos. Vou experimentar com o meu aluno. Aí o cara faz o primeiro sprint, no segundo fecha tudo, vomita, desmaia, cai com a cara no vômito e fala, nunca mais eu quero isso na minha vida. Tá fazendo errado, né? Doido, Tá fazendo errado. Caraca, velho. Tem um protocolo do trap que ele é 8x12. 8x12, esse daí. Ele vai mais para um hit curto ou para um RST? Pra mim, o protocolo do trap é cara de RST, por causa da intensidade associada. Inclusive, pouca gente entende como que a gente identifica a intensidade de prescrição do protocolo do trap, que ele é baseado na intensidade associada à frequência cardíaca. Então, a galera, quando eu vou conversar, tem o protocolo do trap que é 8x12, que é igual o Tabata, né, meu? Eu falo, eu vou fazer o Tabata. Tá, me conta sobre ele. Põe lá, faz 20x10. Não, tá, mas... Essa aí é a primeira linha da conversa. Eu quero ouvir as outras linhas dessa conversa. E o trap, eu acho que são 60 Então, 60 séries. são até... Isso aí, são até 40 minutos, né? De 20 a 40 minutos. Como é 8x12, são 3 sprints por minuto, mais ou menos. Então, 60 sprints dá 2 minutos. 60 sprints dá 20 minutos. A intensidade, ela é baseada a 80% a 85% da frequência cardíaca. Então, você coloca o cara numa bicicleta horizontal, com o cardiofrequencímetro, e vai aumentando a carga progressivamente. A hora que a carga, a quilagem, a resistência externa estiver correspondente a 80% da frequência cardíaca, você para. O cara descansa e não mexe mais na carga. Aí volta, não mexe na carga para treinar. Que esse é um ponto importante daquele tipo de treino. Fica parada lá a resistência. Então a pessoa vai girar, que é outra parte desse protocolo também. A pessoa vai girar 8 segundos a 120 RPM. E 12 segundos a 40 RPM. Então a resistência fica fixa e vai girando só mexe no RPM. Que era o que a gente estava falando anteriormente. O impacto na gordura visceral é gigantesca. E tem outros 2 desfechos muito legais. O primeiro deles é uma resposta hipertrófica bastante grande. E o outro desfecho interessante é a flexibilidade metabólica. Né? Esse tipo de protocolo ele mexe muito com a flexibilidade metabólica. Reduz substancialmente a oxidação de carboidrato em repouso e aumenta substancialmente oxidação de gordura em repouso, que é um grande problema de pessoas com obesidade. Né? O cara tem um monte de banha, mas não consegue oxidar lipídio em repouso. Você está falando então de coeficiente respiratório, que ele vai mudar. Mexe também com o coeficiente respiratório. Boscolo, tem mais uma variável que eu acho interessante aí, seria a intensidade do descanso também, né? Porque não é só também parar de descansar passivamente, existem alguns descansos que a gente precisa fazer em moderada intensidade também, né? Cara, a gente tem, no período de recuperação, a gente tem várias escolhas, né? Como tu bem disseste, a gente pode mexer na intensidade da recuperação, a gente pode mexer na duração da recuperação e a gente pode mexer no tipo de recuperação predominantemente. Então, tudo isso vai impactar o pacote completo. Especificamente na intensidade da recuperação, a gente trabalha basicamente com 3 grandes grupos. Na verdade, sim, eu tenho passiva, que é uma escolha, e aí eu tenho as recuperações que são ativas. As recuperações ativas a gente trabalha de 3 formas, basicamente. De forma predominante, 70% da frequência cardíaca máxima é a mais habitual para intervalados longos. Aí a gente tem 50% da velocidade associada ou da intensidade associada ao VO2 máximo, se for esteira ou wattagem, e PSE 911 na escala 620. Então, ou ela é passiva ou ativa. Se for ativa, 70% de frequência, 50% de VO2, 911 na escala 620 de Borg, são as mais predominantes. Evidentemente que a gente pode também ter autoselecionada. Bom, às vezes você está conhecendo o teu aluno ainda e precisa ter algum tipo de feedback da percepção dele sobre o que é se recuperar. Então, em alguns momentos, a gente deixa a recuperação autoselecionada para entender como ele está assimilando a carga de treino. Sim, mas a gente também tem uma relação ligada com esse tempo de descanso aí. O que seria mais interessante, né? O que seria mais interessante? Para o passivo. Passivo,
facilita mais a recuperação da creatina fosfato, o ativo, recuperação. Tem essa parte também. Esse é um outro aspecto que... Desculpa interromper aqui, eu já vou é emendando já. Não, mas é isso mesmo. Não, mas é isso mesmo, pode ir lá. Então o que acontece? Se o meu objetivo é aumentar gasto calórico da sessão, se o meu objetivo é manter o meu aluno em percentuais mais altos na sessão toda, né? Percentuais mais altos de consumo de oxigênio de frequência cardíaca. Se o meu objetivo é aumentar mais a concentração de lactato naquela sessão. Né? Então, se o meu objetivo, portanto, é que ele tenha uma melhora superior na aptidão aeróbia, recuperação ativa definitivamente é melhor. Perfeito. Definitivamente é melhor. Só que muitos alunos não conseguem sustentar recuperações ativas. Uhum. Então, normalmente a gente faz o que é chamado de recuperação híbrida. Eu começo com recuperação ativa e ao longo da sessão eu vou colocando recuperação passiva para ele sustentar o esforço em alta intensidade. Mas isso aí é outra conversa. Sim. E aí, para que serve então a recuperação passiva? Como eu falei, a ativa serve para essas coisas. A passiva a gente tem, primeiro, maior ressíntese de fosfocreatina quando as recuperações entre séries são longas. Senão não dá tempo, evidentemente. Esse é o primeiro ponto. Mas tem dois aspectos super importantes na recuperação passiva que muita gente deixa de lado, que é a manutenção da eficácia técnica. Eu consigo manter a qualidade do gesto. Então, se é em modalidade esportiva, o meu atleta ele vai entrando em fadiga, mas ele consegue manter a qualidade daquele movimento. Top. E o outro aspecto é a produção de potência. Então, por exemplo, chute a chute, soco a soco, projeção a projeção, a produção de potência não cai tanto quando a recuperação é passiva. Então, eu consigo sustentar. E evidentemente, se a gente for considerar, por exemplo, blocos, né, de esforço, a recuperação ativa entre blocos de esforço tende a favorecer a remoção de lactato, para que o aluno entre no próximo bloco de esforço em concentrações de lactato menor. Isso é mais importante especificamente em modalidade de combate, que aumenta a taxa de golpe, né? Que é a entrada de golpe por minuto na luta subsequente. Mas aí, nesse caso, como a gente entende hoje que... Aí eu queria até te ouvir essa dúvida, que a concentração de lactato ele não está mais relacionado diretamente com a fadiga, qual seria a ideia de diminuir isso? Aí, assim, a conversa é longa. Então, assim, a concentração de lactato, eu particularmente assumo que quando eu faço a recuperação ativa, o lactato é um indicador de atividade glicolítica. Sim, perfeito. Então, se eu consigo remover a concentração de lactato, embora ele não está associado com fadiga, eu estou ajudando a melhorar a circulação sistêmica. Sim, então, ele é um indicador. Bom, eu estou favorecendo uma circulação sistêmica que não vai, entre muitas aspas, remover só lactato. Sim. Vai mexer com fosfato inorgânico, vai mexer com creatina, vai mexer com vários outros substratos. Então, esse é o primeiro aspecto. Por outro lado, Moisés, eu tenho a tendência a te dizer, correndo o risco de um dia a literatura me dar um soco na cara, que a manutenção de concentrações de lactato mais altas ao longo da sessão é melhor. É melhor por quê? Alguns motivos que eu gostaria de identificar. O primeiro deles, embora não haja uma relação de causa e efeito, alguns trabalhos têm observado que concentrações mais altas de lactato favorecem sinalização para liberação de hormônio anabólico, GH, testosterona. Eu não estou dizendo que é o lactato só que faz isso, por favor. Só estou dizendo que elas elas crescem juntas, mas não é relação de causa e efeito. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto importante é que o aumento da concentração de lactato favorece a sinalização para duas coisas super relevantes, que é biogênese de mitocôndria e favorece também liberação de BNDF para neurogênese. Então, mais lactato circulante vai favorecer sinalização para ter tanto neurogênese quanto melhora na qualidade, quantidade e densidade mitocondrial. E um terceiro aspecto que ele é subexplorado na minha percepção, concentrações altas de lactato bloqueiam a oxidação lipídica. Então, embora eu libere mais ácido graxo, né, esse ácido graxo ele não é oxidado na mitocôndria. Então, a mitocôndria fica oxidando o lactato, aí eu paro a oxidação lipídica. Como eu paro a oxidação lipídica, eu vou ter uma upregulation de redução, né, da cadeia de utilização de ácidos graxos. Isso implica em reduzir o estresse do tecido adiposo durante o exercício físico.
ter umas outros desdobramentos. Isso durante, né? Durante, total. Total, durante. Nesse caso aí, passivo seria interessante para hipertrofia, então, um descanso passivo? Ou não tem, assim, uma Não diferença tem nenhum tipo de significativa? evidência substancial, cara, que me leve a te falar, certamente é melhor, tá? Eu, particularmente, não me lembro de nenhum tipo de estudo que tenha comparado de forma explícita e depois, se houvesse diferença, se a magnitude fosse clinicamente relevante. Ou talvez, por exemplo, utilizar o passivo como uma estratégia de reduzir a chance de concorrência entre HIIT Isso pode acontecer de fato. e musculação, por exemplo? Esse é um outro tópico super sensível na área, porque o treinamento né? concorrente é bastante comum no cotidiano da educação física. O treinamento concorrente, para quem não acompanha, é quando eu coloco treino de musculação e aeróbio junto. Não interessa se é aeróbio, é HIIT ou é contínuo. Então, esse treinamento concorrente, quando gera interferência, ele pode proporcionar alguns tipos de prejuízo para as pessoas. É difícil acontecer isso. Tem que ser um volume muito alto, a carga tem que estar meio cagada ali, tem que estar tudo meio errado. Mas, por incrível que pareça, as combinações menos eficazes são as mais comuns. Colocar o aeróbio antes, colocar o aeróbio em alta intensidade, fazer colocar a musculação. Colocar musculação que correr na esteira. Exatamente isso. O cara vai combinar, escolhe tudo que tem de Poucas ruim. combinações são prejudiciais, mas são as combinações que as pessoas mais fazem. né? É surreal. Então, a recuperação passiva provavelmente poderia reduzir o efeito desse efeito concorrente. Mas como... E aí eu estou falando agora de uma prática pessoal. Como eu... Nas prescrições que eu faço, nas consultorias, nos treinos dos atletas, eu já separo os estímulos por segmento corporal normalmente, então a chance de acontecer esse efeito concorrente sistêmico é muito baixo. E quando eu coloco o HIIT, por exemplo, de membro inferior com musculação de membro inferior, dependendo de como eu vou fazer a combinação, já conta lá no volume total do treino de força. Então isso reduz substancialmente a chance de efeito concorrente. Legal. A gente vai falar agora sobre um tema bacana também, que eu sei que tu gostas, recomposição corporal. Tem essas duas pecinhas aí atrás, tu pode pegar, Fabrício, por favor? Não pra gente alcança. fazer. Pode pegar. Não alcança. Não alcança? Nossa, é gelatinoso. né? Coisa nojenta. Isso aqui deve ser mais ainda. Não é mais nojento. Ó, a gente está aqui com a gordura e com o músculo. Tu acertas aqui a quilagem, bora ver se tu é bom. Já foste enganado na feira? Pega aí, bora ver. Tá meio pau a pau isso aqui, viu, Não, cara? Não acho sei se o outra. volume tá proporcional ao que deveria, Não, mas... eu quero a quilagem de cada um. O peso é o mesmo, a quilagem é a mesma. Cara, isso aqui não deve ter 400 gramas, velho. Meio quilo aí. Meio quilo de gordura, meio quilo de músculo. Te enganaram. Isso aqui já emagreceu. De tanto pegarem ali, já emagreceu. E como a gente vai falar de recomposição corporal, eu queria que tu falasse do conceito e a relação com o HIIT. Depois o Pedrinho tem uma área que ele gosta muito de estudar, que é a parte do emagrecimento, de gordura visceral, subcutânea, eu sei que ele vai perguntar. Mas bora começar falando de recomposição corporal, o que seria, que é um termo relativamente novo, né? Mas tem estudos antigos que já tinham evidenciado aumento de massa muscular e redução de gordura, e a relação com o HIIT, se é uma ferramenta que pode ser aplicada na recomposição corporal. Eu vou inverter a lógica agora, então, de largada. Quando vocês começaram a ouvir brasileiros falando de recomposição corporal, quais nomes de brasileiros que vocês ouviram? Foi o teu, eu acho. Obrigado. O teu. É muito louco isso, cara, porque hoje tem um monte de gente falando sobre esse negócio, saca? Sim. E aí todo mundo agora, não, é normal, é comum, é habitual. Eu falo, isso aqui tudo era mato, velho. Tudo era mato. Por quê? Se você é um profissional sério, avalie os seus alunos com métodos que são sensíveis. Você percebe que as pessoas estão diminuindo gordura corporal em quilo e aumentando massa muscular em quilo. E a gente fala, não, peraí, eu aprendi na faculdade que isso não funciona. Que é só E aí eu tô vendo acontecer, eu falei, não é possível. E, bom, saíram alguns artigos sobre o assunto com esse termo especificamente. Eu falei, eu vou ter que... Tu tens um curso, né, sobre isso. Eu tenho também um curso sobre isso. Vou ter que voltar, eu não vou fazer merchan não, mas vou ter que voltar à literatura... E aí eu voltei à literatura, peguei os artigos da década de 80, já mostrando que diminuía um, aumentava outro. Aí, claro, tem efeito de tipo de avaliação e etc. Mas, objetivamente, para a galera entender melhor, recomposição corporal significa, simultaneamente, acontecer a redução de tecido adiposo e aumento de tecido muscular em quilos. Não é em percentual. Percentual, tem que ser porque quilagem, percentual aí tem uma manobra matemática lá, mas em massa...
a redução simultânea de gordura corporal com aumento de massa muscular. E aí esse procedimento de recomposição corporal, muitas vezes ele atrapalha a redução de massa corporal. Então por isso que muitas vezes as pessoas sobem na balança e não vê o peso mexendo e falam, cara, mas eu tô me enxergando diferente. A roupa, né? Claro, eu tô me enxergando folgada. diferente, eu percebo que tá vestindo diferente, mas a massa corporal é a mesma na balança. Provavelmente está acontecendo recomposição corporal, redistribuição de tecido adiposo, aumento de massa muscular e etc. Então, isso é um fenômeno que eu não tenho mais dúvida que acontece, isso eu não tenho mais dúvida, mas evidentemente que não acontece em todas as situações, não acontece sempre e nem com todo mundo. A gente pode aprofundar e discutir, bom, quem pode ter mais, quem pode ter menos recomposição, qual é a magnitude desse negócio, né? Então tem um monte de nuances nesse processo, mas eu acho que o ponto-chave, que para mim é um ponto de inflexão, é as pessoas que são da educação física e de fora da educação física entenderem. Tem um termo que significa diminuir gordura e simultaneamente aumentar massa muscular, e esse termo é chamado de recomposição corporal. Sim. Acho que esse é o começo da conversa. A gente utiliza essa peça aqui na clínica para representar para o paciente que às vezes ele perde 1 quilo de gordura e em 2 meses ele fica puto da vida. Porra, de não perdi 1 quilo só. Porque a minha esposa é nutricionista, ela atende aqui. Às vezes ganha meio quilo de músculo, fica chateado, mas é difícil você ganhar 1 quilo, 1,5 quilo de massa muscular. Não é tão simples assim. Então às vezes é um acompanhamento de 3 meses, 1 ano, 2 anos, para o cara ter um resultado ali expressivo. Então, é para a gente deixar claro que realmente não vai acontecer com todo mundo, mas depende muito de uma intervenção dietética muito precisa para o cara ganhar massa muscular. Como eu trabalho com idoso, a grande dificuldade é ganhar massa muscular. Eles melhoram funcionalidade, reduz hemoglobina glicada, reduz glicemia, reduz PA, mas quando chega na massa muscular, ele não consegue ganhar por conta, às vezes, da ingesta de proteína. Relativa à massa corporal, os caras ingerem super pouco proteína de forma geral, né? É uma dificuldade que a gente tem. Da palatabilidade, da capacidade de absorção, etc. A gente tem isso. Pode falar. Mas existe, Fabrício, uma relação direta entre... Até aqui, tu consegue ter uma recomposição corporal. A partir daqui... Tu já não... Então... Já perde massa muscular. Tem alguns critérios, Moisés, que a gente... Não existe uma situação que é absolutamente consistente e hegemônica. Mas existem alguns aspectos que a gente pode aprofundar para tentar aumentar a probabilidade de conseguir induzir recomposição corporal. Então, alguns pontos importantes. Eu não destacaria muitos. Poucos e importantes. O primeiro deles é o déficit calórico total não pode ser superior a 500 calorias. Então, se o déficit é superior a 500 calorias, a pessoa provavelmente não vai conseguir ter síntese proteica miofibrilar de forma suficiente. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, um máximo déficit de 500 calorias, isso já é um problema, porque muitas intervenções geram déficits muito maiores. Então, uma pessoa vai aumentar mais a perda de massa muscular junto com a perda de gordura. Sim. Bom, se ela quer reduzir massa na balança, talvez seja uma boa estratégia. Porque, assim, como uma pessoa com obesidade, eu sei que muitas pessoas precisam ver a massa na balança descendo para se manter motivada. Sim. Porque pra gente, não vou falar que é uma zona de conforto, mas pra gente é tranquilo falar, cara, o teu corpo tá mexendo, tá mudando. Mas pra pessoa que é literalmente o sujeito do processo, às vezes isso não é suficiente, entende? Sim. Ela, cara, eu sei que tá, mas eu queria ver. Sim. E aí, assim, é um processo que muitas vezes é difícil. Então, o primeiro ponto é esse. A gente precisa assumir que o déficit calórico tem que ser no máximo próximo de 500 calorias, considerando todo o aspecto. Outro ponto relevante diz respeito ao que tu estava tocando anteriormente, que é a quantidade de ingesta proteica em grama por quilo de massa corporal. Enquanto as recomendações na RDA está perto de 0,8... Pouco demais. 0,8 a recomendação. Para Para recomposição corporal, a gente trabalha acima de 1,2, 1,4, vai até 2,2. Então, esse é o segundo aspecto. Se eu quero levar para recomposição corporal, eu preciso, primeiro, um déficit calórico no máximo de 500 calorias e fazer uma ingesta proteica próxima de 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo de massa corporal. Esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, que é o mais importante, os esforços físicos precisam ser em alta intensidade. Sim. Eu não vou discutir se é aeróbio, se é força, a gente até pode aprofundar nisso, mas se o esforço físico não for em alta intensidade,
não acontecerá recomposição corporal. Perfeito. Aí, tipo de esforço. Evidentemente, se eu tiver musculação, tem chance de ter recomposição corporal. Pesando mais para esse lado. Se eu tiver mais aeróbio, tem chance de recomposição corporal, puxando mais para esse lado. E se eu juntar os dois, tem chance de eu conseguir otimizar esse processo. Sim. Então, para mim, a composição chave envolve 4 aspectos, né, que fazem parte da nossa rotina na área da saúde, que é déficit de 500, ingesta de 2, alta intensidade e juntando aeróbio e musculação. Para mim, isso é a chave. Legal. Tem outros aspectos, tipo uso de esteroide anabolizante, sono e tal. sim. Tem outros aspectos, mas isso aqui para mim é o começo da nossa conversa. Sim. São Essa- dicas valiosas, né? Valiosíssimas. Sim. É interessante tu falar isso porque sobre a restrição calórica, porque as pessoas pensam que hipertrofia só se atinge em superávit calórico, né? Sim. E nesse caso, eu já também me questionei isso. Eu fiquei lendo os artigos e, pô, mas o cara tá ganhando massa muscular, ele tá fazendo jejum intermitente, cara. Aí tu vai ver a dosagem de proteína. É alta. É alta, né? É alto. É absolutamente. Tanto que no curso de recomposição eu mostro 2 aspectos importantes. Primeiro é isso. Eu consigo ter emagrecimento com superávit calórico. Isso é possível. E eu consigo ter hipertrofia muscular com déficit calórico. Tudo depende de como eu manipulo todas as variáveis que incidem sobre aquele organismo. Fácil? Não é fácil. Sim. Mas, retomando a muito bom. temática, a gente tem estudo com recomposição corporal com criança obesa, com adolescente obeso, com adultos e adultas jovens sedentários, adultos e adultas jovens treinados, fisicamente ativos. Tem com idosos e idosas fisicamente ativos e sedentários. Tem com praticantes de fisiculturismo, especialmente no primeiro período assim, de preparação. E, evidentemente, tem com pessoas com obesidade. Vários trabalhos. Tem um grupo específico de investigadores que estudam muito recomposição corporal com militares. Colocam um déficit calórico gigantesco associado ao uso de testosterona, uma carga de treino brutal e ver o que isso acontece no organismo do cara. E eles têm observado que esses cursos, por exemplo, aqui no Brasil, o curso de selva, caatinga, que gera muito desgaste orgânico, o uso de esteroides anabolizantes naquela realidade, que nos Estados Unidos, preserva a massa muscular. Mas é suprafisiológico a quantidade de Superfisiológico. Sustenta a massa muscular desses caras, eles não perdem tanta massa muscular. E aí reduz pra caramba a gordura corporal, porque usa muita energia. Então eu consigo sustentar características relacionadas à recomposição corporal nessa perspectiva. Mas é um caso específico, assim, que eu nem gostaria de que ganhasse muita ênfase. Porque é sedutor. Eu até quero saber um pouquinho mais sobre esse assunto. No caso, no caso do superávit, emagrecimento no superávit, o foco seria mais na proteína, então, na alimentação. Mais a proteína, Entendi. sem dúvida. Esse é o ponto-chave, na verdade, na minha percepção. O tipo e a qualidade da proteína também é porque se for uma importante. proteína gordurosa, né? A proteína de alta qualidade, Tem que alto ver valor a qualidade, biológico, sim, mas valor isso aí, pra mim é na gramagem, literalmente. Entendi. E aí isso dá um problemão, né? Porque tem várias estratégias de equalização. Pode ser pela massa corporal total, pode ser pela massa magra, enfim. Então tem várias formas de abordar. Se pegar um cara com, por exemplo, 135 quilos e colocar 2 gramas de proteína por quilo de massa corporal, o cara vai comer 2 quilos de proteína por dia, sabe? Então não dá. Aí, por isso tem algumas estratégias que usa a quantidade de massa magra, aí muda o Dá percentual. até pra suplementar uma creatina também, né? Dá pra suplementar. Inclusive, só atinge essa gramagem se tiver whey. Se não tiver whey, não atinge. Com carne, ervilha e peixe, frango não atinge. Tem que comer um tambaqui todo dia. Não, o tambaqui é muito gorduroso. Mas eu acho que não dá um só não, viu? Você tocou num ponto que pra mim é super importante, saca? Eu tenho que tomar cuidado como eu vou dizer assim, mas eu tenho visto os artigos, eu vim lendo 4 artigos diferentes aqui durante a viagem e um livro. E aí eu olhava esses artigos e eu falava, cara, mas tem tanto erro metodológico aqui que o resultado que a gente está encontrando, eu não posso acreditar naquilo. Eu vou dar um exemplo clássico. Se eu colocar, imagina que, não é o caso, por favor, mas nós 4 somos pessoas com sobrepeso. Hipoteticamente, por favor. E nós, cada um vale por 10 pessoas, para tentar entender a lógica. Se eu tenho sobrepeso hoje e ao longo da minha vida eu fiquei fazendo ciclos de perda de peso,
e ele adquiriu o sobrepeso dele durante o mestrado, por exemplo, e ele acabou de adquirir porque acabou de largar da namorada, sei lá, e tu não sei qual é a história, o exercício que a gente vai fazer hoje, ele, nos estudos, não considera essa história. A repercussão fisiológica aí, né? Não considera. E essa história afeta sobremaneira a dinâmica como o meu corpo responde ao esforço físico. Tem uma série de trabalhos mostrando que quanto mais tempo a pessoa conviveu com sobrepeso e obesidade, maior vai ser a dificuldade dela conseguir recuperar o eutrofismo. E se ela conviveu com sobrepeso e obesidade e fez muitos ciclos de perda de peso, isso piora o cenário. E aí tem o histórico nutricional dos últimos, sei lá, 6 meses, 12 meses. E aí junta todo mundo no mesmo balaio, gira lá e fala, deu isso, não deu aquilo. Pode crer. Eu olho e falo, meu irmão. Tanto que, já que está nesse assunto, a gente discute bastante no grupo de pesquisa e eu com outros colegas sobre o efeito do exercício no emagrecimento. Então, muitos trabalhos, especialmente de meta-análise, eu quero fazer esse recorte, falo, porque o exercício X emagreceu. Que legal, cara. Eu falo isso. Pô, que da hora. Vem cá, me diz, em relação a quem não faz nada, quanto que foi a diminuição com o exercício físico? O cara fala 1 quilo e meio. 1 quilo. Falei, você tá me dizendo que o cara treinou 3 meses e reduziu 1 quilo de massa corporal. Massa corporal. Então, assim, vamos com calma, saca? Não é só sim ou não. Acho que sim ou não é muito pouco pra gente. Entende? Tem que entender qual é a magnitude, qual é a repercussão fisiológica, né? Quais são os desdobramentos disso. Porque um outro ponto para a gente poder avançar todos os estudos, ou a maior parte dos estudos com exercício físico, e eu tô falando como um cara que está no meio acadêmico há algum tempo, saca? A maior parte das investigações está preocupada com o sujeito, com o participante, até a avaliação pós-treino. Terminou a intervenção e fez as coletas, o que aconteceu com a vida dessa pessoa? Fala muito disso, não, Odilon? Falo, cara. Saca? Porque, assim, se a gente pegar a literatura que investiga isso, as cagadas vão acontecer depois desse período. E aí, bom, a maior parte dos estudos, sinceramente, para mim, mais atrapalha as pessoas do que ajuda. Se eu for considerar o pós-período. Eu penso nisso. E tu achas que isso te traz uma tristeza diante do que está acontecendo hoje? Não, cara? eu sou muito realista. Eu acho que não traz tristeza. Eu acho que traz a possibilidade de a gente pensar sobre como a gente está conduzindo as coisas. Sim, cara. Entende? Eu concordo com isso. Tem acontecido coisas assim que... vamos refletir, velho. Ok, a gente tem que ler o artigo. Eu também sou da área, estudo, leio, faço pesquisa. Mas a gente tem que ter calma no que está acontecendo, cara. Tem que ter calma. Meta-análise fator de impacto 6. Aí vai ler metodologicamente vários equívocos. Aí o cara pega aquilo e é a verdade absoluta, entendeu? Não, e assim, ele tocou no troço da PBE, da prática baseada em evidência. Eu fui preceptor de uma liga de medicina esportiva. E os caras aprendiam na faculdade que PBE é pegar o artigo e aplicar. E aí quando eu entrei na sala e falei a primeira vez, PBE é isso aqui, triangulando lá os aspectos e tal. Aí eles, não, a gente aprendeu que não é isso. Eu falei, não interessa quem disse que não é isso, tô dizendo que é isso. E tinha 2 caras que estudavam pra caramba, assim, eram muito dedicados. Falou, não, mas o professor lá, Pica das Galáxias, falou que é assim. Eu falei, não me interessa a autoridade dele, ele tava falando errado. E, acabamos a reunião num pé de guerra. Na semana seguinte, eles voltaram chutando latinha. Sabe quando você volta chutando latinha assim? Pô, Fabrício, a gente foi ler e de fato não é isso mesmo. Falei, então, vamos com calma, velho. Não é síndrome do último artigo, tá ligado? Pegou o artigo, quer usar na prática. Terminou o estudo, não sabe o que acontece depois. Sim. E eu comecei a pensar nisso, Moisés, quando eu passei a ver os estudos sobre destreinamento. Sim, perfeito. Quando eu comecei a fazer, eu tenho uma revisão sistemática sobre destreino, falei, cara, tem um problema aqui e é um problema que a gente joga para debaixo do tapete. Sim. Entende? Porque as pessoas têm compensação. Louco. Saca? O efeito pós-treino, overfeeding, overshoot de gordura. Tem cara, assim, e as pessoas não prestam nem atenção nessas coisas. Qual é o treino que pega mais? Saca? E aí, quando a gente vai falar de treino que pega mais, é o treino que pega mais que comparou cadeira extensora da perna direita com cadeira extensora da perna esquerda. É melhor ir até a falha ou ir até a falha? Você pega o método do artigo, comparou cadeira extensora unilateral. Fala, meu amigo, quem faz
cadeira extensora unilateral na academia e vai embora para casa. Só eu que tô enxergando essas coisas. Não é aplicável, né, com a realidade. Só eu que tô enxergando essas coisas. É só pro cara publicar no fator de E publica, cara. Eu falo com conhecimento de causa. Eu tenho um artigo publicado. Depois, assim, no começo desse ano eu passei de 200 artigos, então eu conheço Sim. razoavelmente bem esse contexto, saca? E tem um contexto, Fabrício, que me incomoda bastante, é o cara que só tá mandando para aquelas revistas que são quase predatórias, que tu paga, publica, depois o cara se entope. Também tem essa outra questão. Tem revista que hoje é mais ou menos assim, pagou, publicou com fator de impacto, que a gente conhece algumas. Tem muitas que pagou, publicou, com 3, 4, 5 de impacto. Também tem tudo isso. Então, a gente tem que aprender a selecionar a ciência boa da ciência ruim. Às vezes é isso que falta pra gente. Eu tenho feito uma escolha que tem me prejudicado bastante. Eu tenho não lido, não citado nenhum artigo da editora MDPI. Então, eu não leio, não interessa quem é o autor, e eu não cito em nenhum estudo meu. Nutrients, né? Mas a MDPI está com um sério risco então assim, essa foi uma escolha que eu fiz. Qual é o prejuízo que eu tenho? Eu conheço muito cara bom que publica nessas revistas artigos bons. Sim. Mas eu escolhi quase uma militância. Rolou uma treta, né, recentemente com ela. Ela vai sair da Clarivate agora, ela vai ser desqualificada internacionalmente. E aí tem o lance de pagar pesquisador para colocar o nome, entende? Porque aumenta a qualificação da universidade. Tanto que esse último índice agora de universidades do mundo, de avaliação de qualidade, é o índice da Arábia Saudita, que é o país que mais paga para pesquisadores de fora colocarem o nome nos artigos dos pesquisadores das universidades da Arábia Saudita, para aumentar a qualidade daquela universidade. Então assim, o cara ganha $2.000, $3.000 por artigo que o nome dele entra, e a universidade paga $1.000 para poder publicar o artigo, tá no lucro. Tá no lucro. Se a gente for comparar a taxa de aceitação, essas revistas que são quase predatórias, mas que tem nome, elas chegam a 50% a 60%. Isso aí. Quando tu manda para uma revista que é fechadona, hoje eu recebi um rechaço, fica em torno de 5%, 10%. Tem revista que é difícil publicar, porque tu não paga nada. Eu só mando como eu sou liso, eu só mando para revista que não paga. No meu doutorado foram 5 artigos, mas as 5 eu não paguei. Aí tem gente que publica 15, 10, mas o cara tá pagando para publicar literalmente. É muito mais fácil. Isso acaba sendo complicado. Tem um debate grande sobre isso aí mesmo, sobre ciência aberta também. Foi até uma discussão que eu tive na aula lá de revisão sistemática com a professora. Eu falei assim, qual é a melhor barreira? Porque a gente está produzindo muito artigo científico, certo? Qual é a melhor barreira? É na barreira de entrada ou é na barreira de seleção ao longo da vida, assim, desse artigo? Porque, assim, beleza, tu vai barrar um monte de artigo para vir só o suprassumo. E isso aqui gera um monte de gasto. Porque o cara vai ter que passar mais 6 meses sendo financiado pela universidade. Enfim, isso aqui vai gerar um monte de gasto. Ou deixa isso aqui mais fácil de ser publicado. É claro que essas revistas predatórias, isso é uma coisa ruim de ser feito, eles querem dinheiro, enfim. Mas, quem sabe a gente deixa um pouco mais acessível a publicação e, como uma seleção natural, os melhores artigos vão sendo evidenciados. Entendeu? Tipo, através de uma inteligência artificial, por exemplo, ter uma capacidade de avaliar melhor. Aí o que vocês acham? Que tem que barrar mesmo, tem que ter uma revisão por pares fudidona, e desculpa o termo, ou a gente tem uma capacidade de análise melhor e mais acurada desses dados? Eu acho que a gente tem que aprender a interpretar mais. Tem gente que fala, peguei no PubMed, tem muito artigo ruim no PubMed, amigo, muito artigo ruim mesmo. Se tu não aprender a filtrar, e o que está faltando é isso, a gente aprender a filtrar. Pois é, pô. Isso. Mas é que aí a gente tem vários problemas associados. Eu acho que a gente pode começar tudo de novo o podcast e ir para esse lado. Porque tem um monte de pontos. Em cada um dos elementos que você colocou, tem observações, saca? Então, assim, é um assunto que dá muito pano para manga. A única coisa que eu acho é que tá meio estranho. Um ponto estranho é eu pegar dinheiro público para ficar sustentando empresa privada, que é um escritóriozinho lá na Suíça. Eu acho uma baita sacanagem isso, entende? Mas
não é o tópico de hoje. Sim, Próxima vez a gente fala sobre PBA. Esse tema, com o Fabrício. Open Science. Open Science, né? A gente vai falar sobre... A gente está finalizando já, Fabrício. Ah, não. Então vamos voltar. Fabrício, eu tenho uma história. Tu não vai lembrar, Eu sempre conto uma história. Eu tinha que lembrar. Qual é essa história? Eu tenho um livro que está assinado pelo Fabrício. O primeiro livro de HIT, Pô, que é em formato velho, de era arte. pra Eu tô com o meu aqui, eu até livro, trouxe. mano. Eu tenho Só que eu dois não livros lembrava dele. que ele estava assinado. Tu assinaste em algum evento, acho que foi o evento que tu promoveste, Moisés. Foi, né? Que a gente almoçou junto, aí ele assinou o Sim, meu livro. sim. E aí a minha esposa, ela foi pro evento de luta e tu tava lá. Aí ela falou, o Fabrício vai estar lá. Só que eu não sou da luta, né? Eu falei, pô, leva o meu livro pra ele assinar, né? Fiquei todo alegre. Aí quando ela te entregou o livro, tu abriu. Aí tu, pô, já tá assinado, devolveu pra ele. Ela ficou muito sem graça. Ela, pô, Dilon, tu me dá um livro assinado. Ele me olhou com uma cara assim de tacho, já tá assinado. Ainda bem que fui eu que assinei, né? Não foi outra pessoa. Menos mal. Ia ter 2 assinaturas do teu livro. Então olha a vergonha que eu passei, porque eu não lembrava, né? Não, relaxa, faz parte, cara. Eu tenho um baita... Sabe que é um dos grandes prazeres que eu tenho hoje é de encontrar pessoas que leram meus livros. Porque muita gente compra, entende? Pra tirar foto, brother. Sim. O cara vai, aqui ó, tô com o livro, não sei o que, mas vem cá, leu, cara, entendeu o que tá aí? Então quando alguém chega e fala, pô, eu li teu livro, aprendi tal coisa, na página tal, eu uso toda hora. Eu falo, meu, que massa contribuir com a carreira das pessoas, cara. Que massa, velho. Eu sou muito realizado na educação física, saca? Todo dia eu acordo e falo, meu, eu escolhi fazer isso da minha vida e tenho um baita prazer de fazer do jeito que eu faço, cara. Então, tu que ficou triste, eu fiquei bem de boa. Não, só tô contando a história, pra tu dar uma Não sei se tu relembrava dessa história. Não vou lembrar. Não, né? Vai lembrar, mas... Encontrei um cara hoje, ele falou, você lembra de mim? Eu falei, não lembro de ti. Pô, tanta gente passa na minha frente, cara. Mas depois quando vai falando assim, aí vai recuperando, enfim, a gente lembra. Faz parte do cotidiano. Mas, cara, é show de bola. Show de bola mesmo, porque, de fato, eu te considero como um dos maiores profissionais na área da educação física. No Brasil nem se fala, mas na área do HIIT no mundo, né, cara? Ter a tua presença aqui no nosso podcast, putz, grila. Moisés tá puxando o saco, já começou a puxação de saco, Não, começou a puxação de Como saco. a gente tá de noite aqui, não sei se vocês sabem, mas são 11 horas e a gente tá batendo papo com o Fabrício, ele acabou de chegar, né? A gente tá finalizando, cara, eu falei pra não pra segurar muito ele, mas quando a gente falou assim, bora chamar o Fabrício, aí o Pedrinho falou, pô, mas ele vai chegar sexta de noite, ele vai estar cansado. Aí Não, eu falei por mim, eu chamo, aí tu falou eu não falei, e tal. ele vai estar cansado, ele vai trabalhar. Eu tava pensando no lado, né, do professor, né, e aí... Não, mas ele topou. Eu falei, então bora gravar, da hora, moleque, da hora a gente... Tava no aniversário de casamento. De casamento, pô, 5 anos de casamento, depois eu vou voltar pra lá, eu antecipei, na verdade. Bodas de quê, Odilon mesmo? Bodas de madeira. Madeira, falei algodão. Então a gente queria te agradecer e toda vez que a gente finaliza, a gente copiou o Jornal de Força e Condicionamento Físico, que é a aplicação prática ou Practical Application. Então são 3 aplicações para a pessoa que começar a praticar HIIT, pensando na saúde ou performance. 3 aplicações que tu poderia dar para essa pessoa para ela começar a aplicar no dia a dia dela. Cara, a primeira aplicação, se a pessoa é sedentária, por exemplo, ela começar com treinos intervalados curtos, que o desgaste é menor e ela vai conseguir sentir um pouco mais de prazer ao longo da sessão. E a ordem não é algo muito importante. Isso depende muito do interesse da pessoa. Eu, particularmente, prefiro colocar para o final da sessão, quando eu faço junto com musculação. Então, essa é uma primeira aplicação. Começar com intervalados curtos. Uma outra aplicação que eu acho que é bastante relevante. Se você é atleta de modalidade esportiva, dá para organizar um treino intervalado customizado, baseado na modalidade e no teu perfil esportivo. E aí a gente constrói o treino intervalado para você, ao longo da planificação, poder organizar as relações de esforço-pausa na dinâmica daquela modalidade, se for de luta ou se for outra modalidade. Então, quem é esportista e trabalha com imprevisibilidade, jogos coletivos ou combate, trabalhar treinos intervalados que estão alinhados com a demanda da atividade esportiva. E a terceira é ter em mente que o treino intervalado de alta intensidade é o método mais eficaz que existe no mundo para aumentar a aptidão aeróbica, especialmente VO2 máximo. E o VO2 máximo é o principal fator de proteção contra a morbidade e mortalidade por todas as causas no mundo. Então, se você não começou ontem,
o melhor dia para começar é amanhã, porque hoje já é 11 horas e não vai rolar. Verdade. Show de Legal. bola. Esse é um ponto legal, porque a gente sempre fica falando assim, força, VO2, é o né? condicional, Força é e o aptidão. VO2, né, a aptidão cardiorrespiratória, mas é um ponto importante mesmo. Porque, por exemplo, idoso, a galera quer treinar só força sempre, força. Pô, mas tem uma capacidade cardiorrespiratória que é fundamental Eu acho que tem também, muito né? tensionamento, saca, Pedro? Cada pessoa, cada profissional fica puxando para um pro lado, lado, falando, é. na real as pessoas têm que conseguir treinar todas as variáveis da aptidão física relacionada à saúde de uma forma equilibrada e adequada. Entende? É simples, né? A gente complica. Show. Pra mim cara, eu desenrolo em 5 minutos. Vai ficar brigando, né? Coisa simples. Trabalha os dois, pô, né? Faz treinamento combinado, enfim, trabalha força aeróbica, enfim. Dá like, velho. Então, É galera, isso. quer finalizar? Falar Quero alguma agradecer a participação do professor Fabrício, foi top, sem dúvida vai dar muito acesso aí pra galera, E nós tem somos muito privilegiados, que a gente tem uma aula, né? pra particular, médico, isso muito bom, exatamente. cara. Vocês estão A aqui, gente vocês já aprende sabem muito. tudo que eu vou falar, cara. E nada, a gente sempre aprende muito, muito em todos os podcasts, sério. muito. Em todos os podcasts a gente aprende. Ainda mais quando vem um professor, né, de alto nível, a gente aprende ainda mais, sem dúvida alguma. Agradeço demais pelo convite, foi uma experiência muito massa. Estava super ansioso pra vir, enfim. Show. Porque eu faço os Onlycast, né? Fico eu sozinho falando, então. Quando tem a situação assim é muito legal. Queria agradecer vocês pelo convite, espero que tenha contemplado as expectativas. Com certeza. E agradeço aí a oportunidade. Valeu, Top. meu amigo. A gente se vê aí no próximo episódio. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau, Valeu, tchau.